difícil, fome, então vamos dividir um pouquinho esses filhos para ficar menos pessoas para comer. Esta era a fala, né? Talvez seja também por isso que muitos se casavam cedo, né? As mulheres, a vida era difícil, muito difícil. Então, seu pai que morreu cedo e ela se casou com 14 anos com esse sapateiro, só que ela ficou muito pouco tempo com ele. Ele era alcoólatra, ela ficou 3 anos, ele era alcoólatra, mas ele acabou se alistando no exército imperial e a abandonou. Porque naquele tempo, como sabemos, o Brasil era império. E aí, nesse logo tempo, ela conhece o general italiano Giuseppe Garibaldi, que ele tinha vindo da Itália, fugido, pois já tentava, foi claro, numa guerra, num grupo, com o exército, unificar a Itália. Mas aí algo aconteceu e ele saiu fugido de lá. E Garibaldi, que como tinha no navio em que veio, ou conhecendo ali o sul, não sei se foi bem no navio que veio, ou acho que foi depois, percorrendo aquelas terras todas do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele sempre com uma luneta. Dizem, eu acho que é verdade, porque isso foi contado depois por ele, é claro, tenho que acreditar, temos que acreditar, que ele viu de longe uma moça que já lhe encantou, à distância. Então, ele viu na beira, né, do mar, ele ali olhando a beira, as cidadezinhas em que onde ia ficar, o que queria fazer, como é que ele ia atracar. E aí ele viu essa moça que já lhe encantou em primeiro momento, dizendo: esta vai ser a minha companheira para o resto da vida. Disse a si mesma: este é o tesouro que eu vou ter pelo resto da minha vida. E ele desceu nesse lugar onde ela estava, ali à beira do mar, e já desencantado em procurar, acabou indo na casa de um desconhecido tomando café, foi tomar café e a encontrou. E aí começa uma história muito, muito diferente, muito no sentido eu digo diferente no sentido daquele tempo, né? Porque ela largou tudo e foi viver com ele, ou seja, largou seus pais, já tinha sido abandonada pelo marido, largou sua família, quer dizer, era um desbravamento dessa mulher. Era uma mulher que já, quando era pequena, diziam que ela se destacava entre os outros, gostava de andar a cavalo, sozinha, tinha um comportamento diferente das meninas que ficavam em casa, né? Do comum, digamos assim. Então, ela encontrando também se apaixonando por este general Giuseppe Garibaldi, ela partiu no seu navio com, digamos, um pequeno exército, né, os companheiros de Garibaldi, e ali ficou numa história muito bonita, como diz, numa história de batalhas, mas uma grande paixão. E nesta época, o Brasil também estava querendo, muitos, principalmente no Sul, estavam querendo a independência do Brasil no sentido de se separar do Império Português. E realmente ela lutou muito como uma brava mulher, lutou muito com os seus companheiros, com
subalternos não, pelas ordens, né, também dos que seguiam Garibaldi. Então ela lutou muito durante uma guerra que a gente na história, quando era na escola primária, a gente estudava a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, que tinha o caráter republicano. Foi uma guerra onde o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, conseguiu se libertar. O Rio Grande do Sul se torna independente do governo imperial e chamando-se assim, em princípio, São Pedro do Rio Grande do Sul. Vamos lá, que eu sempre tendo um acompanhamento para não me perder tanto. Leio uma coisa, leio outra, daqui a pouco preciso me organizar. Talvez seja essa uma coisa minha mesmo, esse é meu. Então, ela participou ativamente aqui no Brasil, nessas batalhas, até que chegou um momento em que ela foi capturada, já estava grávida do primeiro filho, e presa, ela conseguiu fugir numa mata enorme, num bosque, imagina, naquele tempo, porque ela foi informada que seu marido tinha morrido. Então ela saiu numa avassaladora com seu cavalo, com o neném no colo já nascido, e se embrenhando nessas matas até chegar a Vacaria, e ali ela foi encontrada pelo seu marido, o Giuseppe Garibaldi. Casaram-se, eu estou dizendo marido, é marido sim, mas aí casaram-se documentadamente, como a gente diz, né, numa união legal, em Montevidéu. Por quê? Porque eles tinham ido para o Uruguai e casando-se e unindo-se sempre com aquele pensamento: liberdade para aqueles que estão presos, liberdade para aqueles que estão divididos. Talvez fosse um pensamento muito forte, talvez, quase que certeza pela história, dos dois. O objetivo: separar aqueles países em que estavam destroçados, divididos, assim como a Itália, né? A Itália, no Ressurgimento, ela era dividida em vários estados. Um pedaço pertenceu ao Império Austríaco, outro ao Império da Sardenha, outro no sul, a outro império. Então, este também era um dos objetivos de Garibaldi, assim como aqui. Então, os dois tinham ali algo de muito forte para perseguir: a libertação daqueles que eram oprimidos, divididos e que não era justo. Claro. Anita teve 4 filhos com Garibaldi. E aí, depois de Montevidéu, depois dessas lutas também com a Argentina, ela foi mandada pelo seu marido, com os filhos, para Nice. Nice, que a gente sabe que é na França hoje, mas naquele tempo pertencia à Sardenha. E aí, com seu marido, novas lutas, novas empreitadas para o ressurgimento, para a unificação, ressurgimento, unificação da Itália. Então, se eu fosse falar muita coisa, vai ficar muito longo, eu tenho medo de me perder aqui de novo. O que eu queria dizer é o seguinte: Anita morreu cedo, né? Porque ela estava tendo já o 5º filho, foi acometida de um tifo. Mas a grande importância é que ela foi uma dentre tantas mulheres da nossa história, da história do mundo. Ela foi uma lutadora, perseverante, polêmica e quebradora de paradigmas, porque ela não media esforços para aquilo que almejava. Isso é legal a gente pensar.
microfone escorregando. Portanto, ela foi considerada, depois da sua morte, a heroína de 2 mundos. Lutou pelo Brasil, lutou pela Itália. Seu nome foi inscrito em 2012 no Livro dos Heróis da Pátria. Esse livro está em Brasília. Quem se interessar a filmes sobre a história dela, há um documentário de não me lembro se ele é suíço, sueco, é alguém que hoje deve estar ainda lá no sul, recortando toda essa história, apaixonado por essa história dessa grande mulher, Anita Garibaldi. E aí eu deixo pensamentos, como sempre, para vocês. A Anita Garibaldi, esta fora do comum, de natureza feminina, dotada da mulher, que dotada do aparelho, dotada biologicamente, de bondade e sentimentalismo. Que foi isso? Uma mulher, como assim? Ficou fechada a esses estereótipos? Anita, em um campo eminentemente masculino, mudou algo? Funcionou de maneira diferente? Tinha potência? Nem vou responder. Temos potência? Então, assim, aliada a toda essa... A gente olhou agora no final, mulher, sua potência, esse fechamento que ela deve ser assim, não pode fazer assado. Assado não pode ser diferente, ou não podia ser diferente. Na sua história, há um grande destaque, Ela foi uma mãe devota, também, e enfermeira daqueles que estavam juntos dela nas batalhas, em combate. Deixo aí, então, questões. Vejam, a história dela é muito interessante, muito bonita. Um beijão. Obrigada.